A chuva que atingiu a Grande São Paulo na tarde desta quarta-feira causou alagamentos e deixou parte dos moradores outra vez sem energia. Rafael Batalha traz as informações agora, ao vivo pra gente. Batalha, quantos imóveis estão sem luz neste momento? Uma boa noite para você. Que drama, hein, César? Ótima noite para você também. Mais de 70 mil imóveis na Grande São Paulo, sendo que mais de 50 aqui na capital paulista. E olha só a imagem do Valfran Leão, ó, mostrando que tem árvores caídas por toda a cidade. São 51 chamados, de acordo com a prefeitura, de árvores caídas e também 13 pontos de alagamento. Reflexo da chuva. Presidente, o senhor falou sobre a região Nordeste agora, mas foi uma região em que acabou decidindo a eleição para presidente, a última eleição. Qual a avaliação para o senhor reverter o cenário no Nordeste? Grande parte das sessões da Bahia acabou meia-noite a votação. Lá no Maranhão também. Quer que continue? Nós peticionamos o TSE. O advogado peticionou o TSE. Não, nosso advogado. Em poucas horas foi indeferido e nosso partido foi comprado em 22 milhões de reais. Acho que é só parar por aqui, né? Não vou continuar. O senhor concorda, prefeito, que teve algum problema na eleição de 22, como o presidente disse? O senhor concorda que teve algum problema na votação em 22? Sim, pode ser analisado. Eu não acompanhei esses casos com relação à votação. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de outubro de 2024, são 8 horas da manhã. Sequência de pesquisas mostra encolhimento progressivo de Nunes e empate com Boulos em alguns segmentos. Azar, soberba e burrice explicam. Nos últimos dias, enquanto o bolsonarismo subia no salto alto e decretava vitória antecipada de Nunes sobre Boulos, um fato vinha ocorrendo silenciosamente. Todas as pesquisas começaram a registrar uma lenta e gradual perda de votos do MDBista para o psolista. Pesquisas Datafolha, Paraná, Realtime e Quest, entre outras, reduziram fortemente a vantagem de Nunes. O Datafolha destoou das outras e deu uma mega vantagem para Nunes, que não se confirmou em nenhuma outra pesquisa, mas também registrou o movimento, e pesquisa não deve ser olhada como foto, mas como filme, com vários frames que só aí contam a verdadeira história do que está acontecendo. E a causa desse encolhimento de Nunes, em princípio, foi o apagão do dia 11 deste mês, que durou 6 dias e revelou que o prefeito de São Paulo não foi sequer capaz de podar todas as 652 mil árvores da capital paulista, deixando 32 mil árvores sem poda, o que criou um formidável exército de soldados do reino vegetal a atacar a rede elétrica da maior cidade da América Latina. Só agora se sabe que há empates importantes entre Nunes e Boulos, como entre quem foi vítima do apagão do atual prefeito. Mas há outro fator que deve enterrar a candidatura dele. Escondido durante todo o primeiro turno e em 90% do segundo turno, Bolsonaro reapareceu na última terça-feira dizendo as bobagens de sempre, sobretudo em relação às urnas eletrônicas, o que obrigou Nunes a discordar dele, mas era tarde demais. Agora, São Paulo já sabe que Bolsonaro apoia Nunes, e sim, não sabia. Por isso, o Nunes escondeu o Bolsonaro durante todo o primeiro turno e em 90% do segundo turno. Na reta final, achando que já ganhou, ele põe o Bolsonaro para fora, danou-se. E para piorar, um novo apagão infernizou a cidade na noite de ontem. Quase 300 mil pessoas sem luz, de novo. E Pablo Marçal vem aí. Ele não gostou nada de ser ignorado por Nunes e Tarcísio e deve se reunir com Boulos, podendo dar uma senha que fará toda a diferença ao seu gado, que pode, em alguma medida, migrar para Boulos. E Boulos, como você vai ver, está precisando de muito pouco
para empatar ou até ultrapassar o Ricardo Nunes. Tudo isso pressiona o jornal Folha de São Paulo, dono do Datafolha, e que aposta em Tarcísio de Freitas para botar a direita no poder de novo. E tudo isso pressiona a Folha na divulgação hoje do Datafolha. Será que o Datafolha vai manter a fraude com que começou esse segundo turno? Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O já ganhou do nunismo, bolsonarismo, na verdade, e o temerismo, né, essa temeridade que é uma figura de proa no MDB, o partido de Nunes, é um grande risco. Ontem à noite eu publiquei um vídeo sobre o que fez Fernando Henrique Cardoso em 1985, 39 anos atrás, que sentou na cadeira do prefeito e perdeu a eleição. Bom, agora o Datafolha começa o segundo turno com uma pesquisa escandalosa. A pesquisa do dia 10 deu uma dianteira para o Nunes de 22 pontos sobre o Boulos. É uma loucura isso. Realmente foi algo tão escancarado que ficou difícil de sustentar. Na pesquisa seguinte, essa pesquisa foi no dia 10, na pesquisa seguinte a vantagem caiu para 18 pontos, né? Que foi a pesquisa dia 17, depois do apagão da noite de sexta-feira, dia 11 de outubro, e um apagão que durou 6 dias, né? E infernizou a capital, e aos poucos foi se espalhando o fato de que a culpa foi da prefeitura, que não podou as árvores e não pressionou a Enel, a empresa de energia elétrica, corresponsável por tudo isso. Bom, já no mesmo dia do Datafolha, para você ter uma ideia, enquanto o Datafolha dava 22 pontos de vantagem para o Nunes, a pesquisa Paraná, que é uma pesquisa bolsonarista, deu 13 pontos de vantagem, só para você ter uma ideia. Mas o Paraná também, depois do apagão, registrou a queda de Nunes e passou de 13 para 12 pontos, foi pouquinho, não é? Mas essa pesquisa é Paraná, é uma pesquisa, deu 1 ponto só de queda, mas essa pesquisa mostrou a tendência também, não é? Tanto o Datafolha quanto o Paraná, apesar dos números, mostraram uma tendência de queda que foi se acentuando. A pesquisa Real Time saiu no dia 14, depois do apagão, e o Boulos tinha uma desvantagem de 14 pontos. Ontem saiu outra pesquisa que mostrou que a desvantagem de 14 pontos caiu para 11. E finalmente chega a pesquisa Quest. Na pesquisa Quest, a vantagem que era de 12 pontos caiu agora para 9 pontos percentuais, e essa queda enorme da pesquisa significa o quê? Na margem de erro, o Nunes pode ter 41 pontos, não é? Porque a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Você vê aqui, margem de erro é de 3 pontos percentuais, então os 44 podem virar 41, e os 35 podem virar 38, ou seja, são basicamente 3 pontos de vantagem que o Nunes pode ter sobre o Boulos. Esses 3 pontos, qualquer ventinho faz girar pó. Não dá para... É uma situação de empate técnico, inclusive. Então essa pesquisa ela denota que no limite da margem de erro, Boulos e Nunes estão em empate técnico. E
na noite de ontem, como você viu, um temporal provocou o apagão que ocorreu no dia 11. Aqui você vê uma notícia sobre o apagão do dia 11. E o Nunes e o Boulos já empatam entre os eleitores que foram vítimas desse apagão. E empatam numericamente sem margem de erro. Com margem de erro, pela Quest já estão empatados. O Bolsonaro foi eleito pela urna, diz Nunes, um dia após ouvir calado ataque à eleição de 2022. É lógico que ele não quis se comprometer com isso. Você vê o rosto do Bolsonaro aqui, porque ele está furioso com o Nunes por uma razão muito simples. Porque o Nunes o escondeu. Ele foi muito a contragosto tentar surfar na vitória do Nunes. Muito bem, 65% rejeitam votar no candidato apoiado por Bolsonaro. A rejeição ao apoio de Lula é muito menor. Então, aí está explicado por que é que o Nunes fez isso. Mas vamos em frente. Os 70 mil imóveis que chegaram a ficar sem energia ontem, após o temporal, significam quase 300 mil pessoas, 300 mil cidadãos, que em grande parte desses 300 mil, pelo menos uns 200 são eleitores, né? Tem título de eleitor. E o Marçal vem aí. O Marçal chega para roubar a atenção no fim do turno, no fim do segundo turno, e ele tem duas intenções. Primeiro é se vingar do Bolsonaro, que ele não gostou nada de ter sido escanteado e pelo Nunes e pelo bolsonarismo, pelo Tarcísio. E, em segundo lugar, para o Marçal, a vitória do Nunes o ajuda no processo da justiça eleitoral, que deve torná-lo inelegível. O Pablo Marçal aposenta o Boulos e faz sinalização ao Guilherme Boulos na tentativa não só de se vingar, mas também de conseguir que a justiça eleitoral seja mais branda com ele, porque a justiça eleitoral funciona assim. Dependendo do prejuízo que uma fraude de um dos candidatos pode causar ao outro, é que vai a punição. Então, se o Boulos ganhar a eleição, o Marçal vai poder argumentar na justiça eleitoral que não foi causa de derrota, não é? Porque pode ficar caracterizado que a farsa dele pode ter gerado a derrota do Boulos. E o avanço de Boulos entre mulheres e jovens foi registrado pela pesquisa Quest, e Nunes foi considerado menos empolgante com menor vantagem. Ou seja, a pesquisa Quest foi um divisor de águas nessa campanha. Entre quem teve problemas com falta de luz em São Paulo, o Nunes tem 40% e o Boulos 39%, ou seja, empate. Estão empatados nesse segmento. E o Boulos vai por tudo ou nada ao topar um debate com o Pablo Marçal. Basicamente é isso. O Boulos sabe que o Marçal poderia preparar uma armadilha para ele, mas tudo indica que não interessa ao Marçal fazer qualquer coisa que prejudique ainda mais o Boulos. Ele não vai ganhar nada e ainda vai se prejudicar junto à justiça eleitoral. Tudo que interessa para o Marçal é que o Boulos ganhe. E hoje sai nova pesquisa Datafolha. Será que o Datafolha vai manter a fraude? Vamos ver, né? No final da tarde desta quinta-feira, dia 24, vamos saber se o Datafolha vai para o suicídio ou vai ser obrigado a registrar os fatos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.